Então, pessoal, assim, como a gente está finalizando aí o nosso conteúdo, é, hoje seria o último assunto que a gente trataria aí na nossa disciplina. A gente conseguiu aí cumprir a nossa ementa, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu cumprir aí todas as aulas que a gente havia é, se, né, a gente tinha proposto a fazer e a dar, então a gente conseguiu cumprir. Fechamos o conteúdo hoje. Na aula que vem, eu vou trabalhar alguns exercícios com vocês. A gente vai fazer umas aulas, umas práticazinhas sobre algumas coisas. De repente vai até ajudar vocês aí, pode ser que ajude, né? Talvez, no trabalho. A aula que vem a gente não tem matéria, mas a gente vai ter exercício, ok? Mas só para a gente poder finalizar aí o assunto, que é importante a gente deixar o assunto fechado, é o seguinte: quando a gente começou o nosso curso, né? Vou fazer em Java, Antônio, vou fazer em Java. Quando a gente começou o nosso curso, né, a gente estava falando sobre teoria da computação e análise de algoritmos, apesar de muitas das vezes ser tratado como dois assuntos distintos, tem uma ligação muito forte. A gente está vendo essa ligação aqui, né? A gente viu que lá em teoria da computação a gente avaliou a questão de computabilidade, né, decidibilidade, ou seja, se a gente consegue fazer uma solução computacional para isso. Mas isso ainda para a gente não é o suficiente, né? Porque não basta a gente só conseguir provar que a gente consegue construir uma solução computacional. A gente precisava também da segunda parte, que é a análise de algoritmo, ou seja, fazer com que essa solução construída ela fosse eficaz o suficiente ou execuível, pelo menos, num tempo que seja aderente à nossa necessidade, né? Como a gente tem falado, né? A gente está vivendo um período agora, né, que está se falando, né, já está se falando já há um bom tempo aí, mas a gente fala que é novidade, mas isso já deixou de ser novidade. O que a gente fala de Big Data, né, o grande volume de informações que estão sendo processadas e está surgindo aí no planeta. Se vocês olharem aqueles gráficos, aquelas escalas de crescimento, é, os dados eles estão sendo produzidos numa curva exponencial. Parece que saiu uma estatística do YouTube que para cada minuto eles têm um upload, sei lá, de uma hora, enfim, eu não sei exatamente o número, mas é como se fosse assim, a cada minuto é produzido no YouTube, sei lá, uma hora de vídeo, né? Ou seja, a gente fala, né, que no YouTube tem mais conteúdo do que a própria vida, né? Porque nem se você se prontificasse a assistir 24 horas do dia um vídeo do YouTube, você conseguiria se manter atualizado com todo o conteúdo que o YouTube produz. E é assim com tudo, né? O Facebook, o Twitter, qualquer mídia social, eles estão produzindo dados numa velocidade absurda. E a gente agora está começando a criar tecnologia, né? A gente já tem bastante coisa aí que já funciona muito bem, né? Soluções que, que o pessoal já está usando bastante no mercado, né? Seja soluções da Cloudera, da Apache, soluções da Elasticsearch, enfim, Spark, enfim, tem um Sola, tem uma suíte enorme aí de um monte de coisa que o pessoal está usando aí para fazer tratativa de informação num tempo mais rápido. Trabalhar com fluxo, né, streaming de dados, né, ou seja, um fluxo mais intenso de dados. Então, existem várias tratativas para isso. Então, o que a gente está querendo dizer é que assim, o mundo agora ele está muito mais rápido. A gente está tendo que processar informação praticamente em tempo real. A gente fala que é praticamente em tempo real, porque é, 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 tempo real mesmo, com zero de atraso, né? Como dificilmente a gente fala que não existe o tempo real, existe o near real time, né? Ou seja, o perto do tempo real, que você consegue ter uma latência muito pequena. Você consegue ter uma latência de 5 segundos, você consegue ter uma latência de 10 segundos, mas tempo real mesmo, é uma coisa difícil de alcançar. Mas assim, as informações estão sendo produzidas numa velocidade muito grande. Teve um case bastante interessante, que foi o caso lá da Copa do Mundo. É, na Copa do Mundo, a Globo fez a Copa do Mundo aqui no Brasil, a Globo usou uma solução Big Data para análise de sentimento
no Twitter. Então, o que, que eles faziam? Eles estavam transmitindo o jogo e vendo como é que estava a reação das pessoas em termos de como que elas estavam se sentindo, né? E a análise da audiência, consequentemente. Então, o que acontece? Cara, você sentou para assistir um jogo de futebol, o jogo começa a te chatear, naturalmente você ou desliga, são poucos os torcedores que ficam até o final, né? Eu tive o prazer, né? Eu participei de um momento histórico aí na história das Copas, na história da seleção brasileira, que eu estava lá no Mineirão assistindo o fatídico 7-1 Brasil e Alemanha. É, e aí uma coisa muito interessante, né? Depois dos 3-0 já tinha um monte de gente querendo ir embora. Porque torcedor, no geral, é assim que se comporta. O cara tá assistindo o jogo, começou a chatear ele tá ali por diversão, simplesmente ele pega as coisas dele e vai embora. E aí a Globo, como vive de audiência, né, eles estavam analisando, vendo como que estava sendo o comportamento das pessoas para não perder a audiência. E aí teve uma situação muito interessante. E esse case, na verdade, foi apresentado por um pessoal da Globo.com. Eles mostraram esse case pra gente lá na PUC, e eles mostraram que eles fizeram o seguinte, cara, a gente botou lá uma análise de sentimento, e aí de repente o Brasil tomou um 7-1, a lavada, revolta total. O pessoal foi pro Twitter e começou, seleção horrível, não sei o quê, o pessoal não sabe jogar bola, e crítica, 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 um sentimento terrível em relação a isso. Ou seja, as pessoas estavam morrendo de raiva. E a Globo desenvolvendo a matéria. De repente, teve uma cena que o Davi Luiz estava chorando igual uma criança. E aí o repórter falou com ele durante 2, 3 minutos. Não, menos. Falou, sei lá, 30 segundos. Cara, nesses 30 segundos, o brasileiro é muito apaixonado, muito passional, né? E aí começou as mensagens no Twitter. Força Davi Luiz, força Brasil, e não sei o que, e etc e tal. E aí a Globo falou, opa, opa, cara, esse troço deu certo. Volta a entrevista com o Davi Luiz. Aí mandou o repórter voltar lá e continuar a entrevista, porque aquilo ali estava dando uma. Então, assim, eu mutei aqui o microfone. Eu estava falando do. Deixa eu voltar a rebobinar minha fita, do Davi Luiz, né? E aí, cara, o que acontece é o seguinte: eles perceberam que isso estava dando certo, que isso funcionou de alguma forma, então, acabou que eles repetiram isso por diversas vezes, enfim, usaram desse artifício. Aonde a gente está querendo chegar com isso? As informações estão sendo processadas numa velocidade absurda. Então, os nossos algoritmos hoje em dia, se você for fazer um algoritmo para processar informação, você não pode fazer um algoritmo que seja muito lento, porque senão você vai jogar fora toda essa e um detalhe importante, quando você está fazendo uma análise de uma mídia social, que você precisa de tempo real para as coisas, cara, não adianta você demorar para processar. Análise meteorológica. Bicho, o cara tá lá medindo velocidade do vento, umidade do ar, movimento não sei o que e tal, tal, tal. Ah, mas as informações só chegaram para a gente 6 dias depois, meu amigo. Já choveu o que tinha que chover, já fez sol onde tinha que fazer sol e você não sabia se ia fazer sol ou se ia chover. Então, assim, tem coisas que não dá para esperar. Tem coisas que tem que ser processadas num tempo absolutamente rápido. E aí entra algoritmos que sejam eficientes o suficiente. Então, mais uma vez, a gente linkando, né, toda a nossa disciplina. A gente aqui, no final dessa disciplina, importante para vocês é vocês saberem o seguinte: eu preciso garantir que eu consiga construir uma solução e faça uma solução eficiente. Se eu consigo construir, que essa construção seja de uma solução eficiente, para que aí sim eu possa ter segurança em fazer o uso desse meu algoritmo. Ok, pessoal? Eu estou vendo aqui as mensagens aqui no bate-papo, eu já vou responder no final aqui, eu paro a gravação
e aí eu respondo aqui as mensagens aqui do bate-papo. Já estou finalizando. Então, pessoal, é isso, né? A linha que a gente pretendia traçar foi essa, né? Ou seja, vocês terem navegado por essas diversas etapas. É importante conhecer os algoritmos conhecidamente ótimos, né? Porque isso ajuda na nossa identificação, na resolução de problema, ou até mesmo como inspiração para a gente criar nossas soluções. Isso é importante. E ao tempo que a gente também não pode abrir mão do próprio conhecimento de como se chegar à informação da complexidade do algoritmo, uma vez que isso é ferramenta fundamental aí para uma boa análise, ok? Pessoal, a gente encerra por aqui a aula de hoje. Eu vou